tarde. Vamos aqui agora, nós estamos lendo a palavra de Gênesis. O meu intuito é ler a Bíblia toda, mas eu acho que eu vou morrer antes. Gente, eu quero entender, eu já li uma vez, eu quero entender. Estamos em Gênesis, no capítulo 13. Ontem nós lemos o capítulo 12, está abaixo para vocês, porque eu quero ler mais lento, quero entender as palavras, quero tentar compreender, que vocês sabem que não é fácil, né? Então vamos, Gênesis 13, versículo 1, esse é grande, hein? Versículo 1 ao... não é grande não, ao 18. Gênesis capítulo 13, do versículo 1 ao 18. Vocês viram que nós lemos aí, no passado, aí nesse vídeo anterior, Gênesis 12, de 1 a 20. A última frase foi: então Faraó deu ordens aos homens com respeito a Abraão, e eles mandaram Abraão embora com a sua esposa e tudo que Abraão tinha. Ah, Luciana, por quê? Você pode ver no outro vídeo com detalhes. Gente, Abraão tinha uma esposa lindíssima, maravilhosa, Top Gun. E ele teve que ir para o Egito. Só que antes de entrar no Egito, ele falou assim: Sarai, o nome dela era Sarai. Sarai, você é muito bonita, você é linda, você é uma gata, você é uma mulher assim estonteante de linda. Então, se eu entrar com você, a Sarai, lá no Egito, os homens do Egito, de tão bonita que você é, vai querer você e vai me matar para ficar com você. Então você vai falar mentira, você vai falar que você é minha irmã. Porque se você falar que você é minha irmã, eles vão deixar eu entrar no Egito, eles vão me tratar bem e não vão me matar. E foi o que a Sarai fez, falou que era irmã dele. Mas só que todos os homens e até o faraó, ricaço, gostou dela e levou para casa dele. E deu muitos bens materiais para Abraão, achando que ele era irmão dela. Só que Deus amaldiçoou a casa de Faraó, porque ele estava querendo casar com a esposa de Abraão. Ele não sabia, ele estava sendo enganado pela Sarai e por Abraão, profeta. Aí Deus começou a mandar um monte de maldição para a casa dele. Aí o faraó entendeu que tinha alguma coisa errada com aquela mulher. Por que Deus estava, fazendo aquilo? Aí ele foi e falou: ô Abraão, por que você mentiu? Por que você fez isso? Entendeu? Você falou que era sua irmã, era sua esposa, eu ia me casar com ela. E Deus mandou um monte de praga para a casa do faraó. E o faraó mandou ele embora do Egito. Agora vamos para o capítulo 13 ver o que aconteceu, né, gente? No capítulo 13, versículo 1 ao 18, Abraão, então, depois de ter sido mandado embora do Egito pelo faraó, subiu do Egito ao Neguebe. Ele com sua esposa linda, maravilhosa e gata, e com tudo o que ele tinha juntado com Ló. Junto com Ló. Ló, acho que era neto de Abraão. Abraão era muito rico. Sabe por que era muito rico? Porque o faraó deu muitas coisas para ele. Camelo, gente, camelo é caríssimo. Deu rebanhos, entendeu? Deu várias coisas em troca da esposa que achava que era irmã. Abraão era muito rico em rebanhos, em prata e também em ouro. Por quê? Deus que deu para ele? Não, o faraó que deu, porque o faraó queria casar com a mulher que era dele, que achava que era irmã dele. E o faraó falou assim: pega tudo que eu te dei, pega a sua esposa e vai embora daqui do Egito. Ao viajar do Neguebe, Abraão para a cidade de Betel, Abraão acampou no lugar após outro, tipo cigano, até chegar a um lugar onde a sua tenda havia ficado, que era uma cidade entre a cidade de Betel e a cidade de Ai. Ai mesmo, Ai, onde Abraão anteriormente havia construído um altar para Jeová. Ali Abraão invocou o nome de Jeová. Ló, que viajava junto com Abraão, também possuía ovelhas, bois e tendas. E aquela terra não era suficiente para que todos ficassem no mesmo lugar, porque era pequena. Os seus bens materiais tinham aumentado
tanto que eles não podiam mais morar juntos, cada um, Ló e Abraão, tinha muitos bens materiais. Foi Deus que deu? Não. Surgiu então uma desavença entre os homens que cuidavam dos rebanhos de Abraão. Quem que deu os rebanhos para Abraão? Faraó, achando que a Saraí era irmã de Abraão e queria casar com ela. Então ele foi fazendo favores para Abraão, dando bens materiais, camelos, rebanhos, ouro, prata, tudo de bom. E ele foi embora do Egito com tudo aquilo que Faraó deu para ele. E surgiu então uma desavença entre os homens que cuidavam dos rebanhos de Abraão e os que cuidavam dos rebanhos de Ló. Olha, antes, quando eles estavam pobres, os dois ficavam unidos. Depois que começaram a ficar ricos, começaram a ficar desunidos. Não é assim mesmo que acontece? Então, lá antes de Cristo, Jesus Cristo vir, também era a mesma coisa. Os que cuidavam do rebanho de Abraão começou a ter desavença com os do rebanho de Ló. Ló, para mim, acho que era neto de Abraão. Naquele tempo, os cananeus e os perizeus moravam naquela terra, que são descendentes de Noé, mas são povos diferentes. Nós podemos ver isso depois. Portanto, Abraão disse a Ló: Ló, por favor, não haja nenhuma desavença entre mim e você, Ló, e entre os homens que cuidam dos nossos rebanhos e dos meus rebanhos e os que cuidam dos seus rebanhos também, Ló. Não pode ter desavença entre nós dois, pois nós somos irmãos, Ló. Abraão disse: nós somos irmãos. Acho que Ló era neto dele, mas chamava de irmão. Não está toda esta terra disponível para você? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda... Peraí, será que foi Ló que falou isso ou foi Abraão? Pois nós somos irmãos, disse Abraão para Ló. Né? Não vamos ter desavença, não. Nós somos irmãos. Não. Aí veio essa pergunta. Não está toda esta terra disponível para você? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Mas se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Assim, Ló levantou os olhos e viu que todo o distrito do Jordão, do Rio Jordão, até o distrito de Zoar, era uma região bem regada de água. Antes de Jeová destruir Sodoma e Gomorra que aconteceu isso. Como o jardim de Jeová, como a terra do Egito. Ló escolheu então para ele todo o distrito do Jordão, do Rio Jordão, aquela Rio Jordão. E Ló mudou seu acampamento para o leste, deixando Abraão no outro lugar. Assim, Abraão e Ló separaram-se um do outro. Abraão morava na terra de Canaã, mas Ló morava entre as cidades do distrito. Este, por fim, armou a sua tenda perto de Sodoma. Lembra de Sodoma e Gomorra? Que Deus destruiu depois, nós vamos ver mais lá na frente. Ora, os homens de Sodoma eram maus, gente. Os homens de Sodoma eram homens maus, grandes pecadores contra Jeová. Jeová disse a Abraão, depois de Ló ter se separado dele. Jeová disse a Abraão, depois que Ló foi morar perto de Sodoma, aquela cidade pecadora. Jeová olhou: Abraão, quero falar com você, Abraão, sobre Ló. Ló foi lá para as terras de Sodoma lá. Levante, Abraão, os olhos, por favor, do lugar onde você está. Olhe para o norte, Abraão, disse Jeová, e olhe para o sul, Abraão. Olhe para o leste, Abraão, e olha para o oeste, Abraão, disse Jeová para Abraão. Porque toda a terra que você está vendo, Abraão, eu darei a você e a sua descendência, o seu sangue, como uma propriedade permanente. E vou tornar a sua descendência como as partículas de pó dessa terra. Nossa, descendência, será que nós somos descendentes de Abraão? De modo que se alguém
pudesse contar as partículas de pó da terra, a sua descendência, Abraão, que eu vou fazer com que ela seja muito grande, poderia ser contada. Vá, Abraão, percorra essa terra no comprimento e na largura, pois vou dar a você, Abraão, disse Deus Jeová. Vou dar essa terra todinha para você. Você vai ter muito descendente, vai ter sua família enorme. Abraão continuou assim, vivendo em tendas, tipo assim, cigano, sabe? É tanta terra, né, que você não consegue viver só num lugar só. Mais tarde, Abraão foi morar entre as árvores grandes de Manré, que ficam em Hebrom, que deve ser uma cidade, né, de Hebrom. E ali, Abraão construiu um altar a Jeová. Abraão sempre construiu um altar a Jeová, né, gente? E paramos aí, vamos depois no 14 procurar entender. Depois eu falo com vocês o que é aqueles dois povos, por que eles eram diferentes, quase a etnia deles, quase a diferença deles. Tá bom? Beijo.